Em Êxodo 15, 26, o texto diz: e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvido aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das quais eu enviei sobre os egípcios, pois eu, o Senhor, é aquele que cura vocês. Amém, queridos? Então Deus falando isso para o povo lá no deserto. Então Deus falou: olha, eu continuo sendo Deus, que assim como eu castiguei os egípcios com enfermidades, eu sou esse Deus que cura vocês. Lembra, o povo estava lá sob liderança de Moisés no deserto. Em algum momento o povo se rebelava, em algum momento o povo murmurava, reclamava, e Deus em algum momento, aliás, especificamente no deserto, em todo momento Deus se revelava para esse povo. Agora, às vezes de uma forma direcionada a alguma área, Deus era específico. Nessa área aqui, sobre as doenças, ele diz: eu sou Deus, é eu que curo vocês, falando para aquele povo. E quando eu digo que em todo momento Deus se revelava para aquele povo no deserto, é porque a palavra de Deus diz que depois que ele atravessa lá o Mar Vermelho, todos os dias caía maná do céu, alimento, exceto o dia de sábado, porque na sexta-feira caía numa quantidade em dobro para que ele pudesse guardar para o dia de sábado. A Bíblia também diz que durante o dia, aquele sol escaldante do deserto, Deus colocava uma nuvem durante todo o dia para que aquele povo não fosse castigado por insolação. À noite, deserto muito frio, chegando a temperaturas negativas, Deus levantava colunas de fogo para aquecer aquele povo. Então, em todo momento, Deus se revelava para aquele povo, para aquela grande multidão, aproximadamente 2 milhões de pessoas, em um lugar inapropriado para um humano passar 40 anos. Deus cuidava desse povo em todo momento, e também ele curava. Em Êxodo capítulo 23 e o versículo 25 diz assim: e servireis ao Senhor e adorem ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão, a água de vocês, tirarei as enfermidades do meio de vocês. Então, aquele povo estava recebendo o benefício de Deus, condicionado, e a condição era, tanto no versículo anterior, que nós já lemos, 26, assim como também no versículo 25, a condição era esse povo obedecer a Deus. Na medida que eles obedecessem a Deus, Deus não permitia que doenças e enfermidade atacasse o arraial dos hebreus, como era conhecido. Então Deus, no Antigo Testamento, já era o promotor daquele que curava as pessoas. Vamos lá, mais alguns textos. Em Salmos capítulo 103 e o versículo 3, o salmista, ele diz: Ele é quem perdoa nossas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Então o salmista, ele aqui está declarando em fé que Deus é aquele que perdoa nossos pecados, é aquele que cura nossas enfermidades, doença do corpo e doenças da alma, para que se cumpra aquilo que estava profetizado, mais uma vez eu repetir, no texto de Isaías, conhecido como o profeta messiânico, quem mais profetizou acerca do Messias, que esse Jesus é Ele, o responsável por curar as pessoas, tanto na lei, na antiga lei, como na nova lei, no Novo Testamento, como nós conhecemos na Bíblia. Jesus, o que era, o que é e o que há
de vir. Amém? Então, Deus, Ele começou o ministério de cura no mundo. Ele sabia que depois que o homem pecou, eles estavam agora suscetíveis a várias situações, e algumas delas, inclusive no seu corpo. O seu corpo agora se tornaria corruptível, sujeito à corrupção natural. E eu falei isso na primeira mensagem, semana passada, que nem todas as doenças têm origem espiritual. Nem todas as doenças é oriunda ou recebe consequência daquilo que as pessoas fazem. Porque o nosso corpo, depois que nós pisamos nessa terra, ele está sujeito à degradação. Então, possa ser que a pessoa nunca venha nesse mundo e nunca peque. Mesmo assim, o corpo dessa pessoa vai estar sujeito à degradação natural, que nós chamamos de doenças. Algumas doenças visíveis e outras internas que a gente não consegue ver. Quando ela manifesta, a situação daquela pessoa já está bem grave. E Deus, sabendo que a humanidade, a sua criação, precisava de receber esse benefício, Ele mesmo se encarregou de promover para a nossa vida curas de doenças e de enfermidade. Ainda falando sobre o Antigo Testamento, eu queria ler junto o Salmo 105, que diz assim, versículo 7, 37, 105, 37. Então Deus fez sair do seu povo com prata e ouro, e entre suas tribos não havia um só inválido. Em outras versões, em sua tribo não havia um sequer doente. Queridos, o escritor do Salmo 37, eu não lembro especificamente se foi Asaf, se foi Davi, depois os irmãos conferem. Ele diz que Deus fez sair todo o seu povo, se referindo ao povo hebreu que estava como escravo lá no Egito. A referência é essa: com ouro, com prata, e entre as suas tribos não havia um sequer doente. Irmãos, o contexto, vamos entender. O povo estava como escravo, sofrendo como escravo no Egito, sem uma boa alimentação, vivendo como prisioneiro, sem cuidados, vivendo sobre maltratos, de dia à noite, os homens trabalhando como escravos. Eles estavam doentes, eles estavam pobres, dependendo daquilo que oferecia para ele. Alguns estudiosos dizem que a alimentação dos hebreus, quando estava lá no Egito, era muito baseada em restos, em sobras de plantações. E como eles plantavam uma grande quantidade de cebolas, sobravam muitas cebolas, e era a base para a alimentação dos hebreus, cebolas, que era oferecida para eles. Então esse povo agora estava desnutrido. A desnutrição provoca doença no corpo. Esse povo estava ferido na sua alma. Imagina a humilhação. Eles estavam pobres, vivendo sob castigo, até o dia em que Deus resolveu resgatar esse povo. E a história, vocês conhecem. Deus envia Moisés, Moisés vai até lá o faraó, e chega o grande dia, depois das 10 pragas, onde Deus, de fato, resolveu resgatar o seu povo do domínio egípcio. E quando chega nesse momento, a Bíblia diz que Deus disse: olha, vá até a casa dos egípcios e toma deles lá todos os ouros, toma tudo aquilo que ele tem lá de pratas,
toma tudo aquilo que ele tem lá de valores, agora é de vocês, para que Faraó entenda que é eu que tenho domínio da situação. Ficam agora em posição, se coloquem a marchar em direção ao rio, ao grande mar, e diz que esse povo sai de lá agora, irmãos, sem doença no corpo, felizes e alegres, ou seja, curado a sua alma também, e com ouro e com prata. Ou seja, ele fez uma obra, Deus fez uma obra no meio daquele povo completa. Então, é disso que o salmista está se referindo, que Deus fez aquele povo sair com prata, ouro, e todas as tribos, as 12 tribos de Israel, que estavam ali, foram para uma temporada de apenas 7 anos, e ficaram 420 anos naquele lugar. Foram apenas para a temporada. Chegaram, ofereceram para eles a terra de Gósen. Como Deus tinha profetizado para Abraão, conhecendo o coração daquele povo, que eles iam se tornar escravos por 400 anos. Agora esse povo estava naquele lugar por 420 anos, até o dia que Deus resgataria aquele povo.